Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com a aventura de conhecimentos bancários, hein? Você que vai para a Caixa Econômica Federal. Quanta coisa lá, hein, professor? É coisa para chuchu. Pois é, mas tá menor do que era antes, viu? A turma lá até que foi boazinha com você em produtos bancários. É um edital denso, tem muita informação. Claro, o nosso objetivo aqui é através de questões aí passando pelos temas. Lembrando para você, você vai reconhecer, tem questões da CESP, ou adaptados de outras organizadoras para ficar com cara de CESP-UNB, ou quando não tem o professor botou uma também aí no meio. O importante é ajudar você nesse conjunto de temas e enfoques que vão caracterizar as questões de conhecimentos bancários. Sim, conhecimentos específicos, qual a expectativa? Pelo menos uns 2/3 aí das questões na área de bancário, porque cabe tudo isso, né? Só a estrutura do sistema financeiro é desse tamanho imensa, né? Então, as instituições financeiras, suas características, são alguns temas e algumas possibilidades de abordagem, é óbvio. Nesses momentos aí, finais, claro, véspera de concurso, de prova, perdão, é óbvio que se a gente puder te ajudar com os exercícios, mas você também pode pensar em alguns temas que nós não temos referências muito pontuais, que são temas novos, inéditos nesse concurso. A Minha Casa, Minha Vida, eu ia perguntar desse negócio, loteria, FIES, sim. O objetivo é chamar atenção para alguns aspectos, mas é nessa hora que você vai fazer o quê? Vai dar um passeio no site da Caixa, dar uma olhadinha em alguma informação que possa chamar a sua atenção e te ajudar nessa perspectiva. Essa é a ideia. É o que nós vamos te ajudar aqui. Então vamos ao que interessa. Tá aí para você os slides iniciais, dá uma olhadinha. Conhecimentos bancários, estamos aqui para te ajudar. Quanta coisa, hein, professor? Sem dúvida. Mercado financeiro, noções de política econômica, o imenso estrutura do sistema financeiro nacional, sistemas de pagamento brasileiro, abertura e movimentação de contas, aquela parte de produto bancário, né? Começa aí produto bancário. Então você tem abertura e movimentação de contas, e claro, quando fala disso tem que falar de pessoa física e jurídica, não tem jeito. E continua a discussão sobre, né, produtos. Então, o rótulo produto bancário, né, instrumentos de movimentação de conta, os cheques, e, claro, os temas de mercado de câmbio, capitais, suas noções, e correspondente bancário, tema novo de prova, são alguns dos assuntos que nós vamos abordar aqui, mostrando para você através de temas e de enfoques que possam aí ser utilizados pelo avaliador. Nessa ideia, voltando conosco aqui, é pensar, claro, o conjunto de temas e assuntos abordados, ele é muito denso, sabemos disso. Mas é interessante, nessa perspectiva, você reconhecer aqueles temas que tradicionalmente são presentes na área bancária. Quando você fala das provas dos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, questões sobre Conselho Monetário Nacional, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, quer dizer, o subsistema normativo dentro do sistema financeiro, e muitas questões sobre o tema. Na parte tarefeira das organizações, instituições que compõem, né, o subsistema operativo, aquele olhar sobre alguns temas pontuais também, banco de investimento versus banco de desenvolvimento, quem capta depósito à vista, as perguntas que possam ser utilizadas aí como referência para você. E a ideia é sempre, como sugestão, né, você dar aquele passeio, né, no site do Banco Central para dar aquele olhar resumido do sistema financeiro. Tenho lá um ícone sobre o sistema financeiro e sua composição, que ajuda você a dar uma lembrada. E a gente espera que os exercícios aqui também sirvam para refrescar a sua memória nesse conteúdo tão denso. Ok? Então, sem delongas, vamos lá. Surge para você a primeira questão aí. Nós fizemos um padrão. Leia afirmações e assinale certo e errado. Então, do 1 ao 40 vai aparecer aí só itens sem cabeçalho para que a gente possa trabalhar os temas. O Conselho Monetário Nacional é órgão formulador da política da moeda e do crédito, devendo atuar até mesmo no sentido de promover o aperfeiçoamento das instituições e instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. Bonita essa afirmação, hein? Então, é o formulador? Sim. Você vai lembrar que o Conselho Monetário, né,
ele dá as normas, as diretrizes, ele é formulador realmente da política monetária, da política creditícia, da política econômica no geral. Ele tem uma função de coordenação, política cambial, monetária, creditícia. É ele que dá as diretrizes, ele que formula a política para a execução. Quem executa? O Banco Central. O aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos estão nas suas atribuições, buscando eficiência realmente no sistema financeiro. Então envolve não só os pagamentos, mas a mobilização de recursos dentro de suas diretrizes. Então você fala do Conselho Monetário Nacional como órgão máximo do sistema financeiro, certo? Normas, diretrizes. Só que ele não faz, né? Manda fazer. É isso que você vai lembrar. Certo? Certo. Então vamos ver se você lembrou mesmo. O sistema financeiro tem como órgão executivo central o Bacen. Opa! Que estabelece normas a serem observadas pelo Conselho Monetário? Não, senhor. Você confundiu tudo, hein? Claro, o Sistema Financeiro Nacional, sim, senhor, tem, né, o Conselho Monetário Nacional como órgão máximo. É ele que estabelece as normas para quem? Para o Banco Central e para a CVM, né, subsistema normativo. Aquele enfoque de supervisores que ele desempenha, né? Então, nós somos os supervisores, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários. Então, você observa aqui, né, que ele pode ser realmente um órgão executivo, sem dúvida. Mas não é ele que estabelece normas pelo Conselho Monetário. A relação está invertida. Ok? Então, recordando, voltando conosco, essas atribuições, né, do Conselho Monetário. Né, quando você recorda, né, essa análise, então você vai ter como referência a discussão proposta nos objetivos e nas ações do Conselho Monetário e do Banco Central, aqueles papéis distintivos que você não pode confundir. Quem faz o quê? Né? Porque senão dá esse balaio de gato, né? Porque o Banco Central é o principal executor das normas e diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Lembra disso, né? Mas ele não dá as diretrizes para o Conselho, ao contrário, né? Como o exercício tentou confundir você. Certo? Muito bem, então a dupla dinâmica, Banco Central e Conselho Monetário tem um espaço, tem cadeira cativa em nossas provas, né? Isso você precisa tomar cuidado, né, menino? Senão dá uma confusão, sem dúvida, ok? Mas vamos lá, dá uma olhadinha na próxima. As funções do Conselho Monetário Nacional incluem, muito bem, adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia. Até aqui tudo bem. Regular o valor interno e externo da moeda? Sim, senhor. E o equilíbrio do balanço de pagamentos. Muito bem. Lembre-se, né? Essa coisa de adaptar os meios de pagamento às necessidades da economia, quanto dinheiro precisa? O adaptar aí seria no sentido de definir os volume monetário, o volume de moeda na economia, né? Vale lembrar. E regular não é fixar, né? Regulação. Os instrumentos, as ferramentas, as normas que possibilitem garantir o poder de compra do real e o valor do real em relação às moedas estrangeiras. Então, estão aí as funções clássicas, como diria na Lei 459564, as atribuições do Conselho Monetário Nacional. É isso que você vai lembrar. Então, quando você dá uma olhadinha na lei, principalmente o artigo 4º, tem lá as atribuições do Conselho Monetário, né, professor? Tem vários artigos que falam disso. Muito bem. Deixa eu já aproveitar e emendo mais uma com você aqui. E digo, as atribuições do Bacen incluem, olha lá, estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas ações financeiras, vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros de capitais e controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. Então, as atribuições do Banco Central, aí lembra aquela história, desempenha vários papéis, o Banco Central como supervisor do Sistema Financeiro Nacional, sim senhor, como banco emissor, só ele, né, privativa a emissão de moeda, sim senhor, também desempenhando sua função como banco para os bancos, ou banco dos bancos, desempenhando esse papel, também podendo desempenhar a função de banqueiro do governo. Eu sou o banco do governo, recebo recursos, por exemplo, vem do exterior,
como referência para o governo. Posso também lembrar como principal executor das normas e diretrizes do Conselho Monetário Nacional, expressos, por exemplo, executor da política monetária, da política cambial, da política creditícia, são alguns exemplos, né, das atribuições do Banco Central, certo? Muito bem, veja quanta coisa, hein? Sim, senhor, Conselho Monetário, Banco Central, comparando a turma aí, para você ficar até cansado, né? Nesse sentido de estabelecer, né, como referência as atribuições do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Sim, senhor. Agora, precisamos tomar cuidado com as atribuições do Banco Central e da CVM quando comparados ou quando, né, mensurados. Sempre lembrando, entidades supervisoras, Banco Central e CVM nesse ambiente, né, onde você tem instituição normatizadora ou instituição normativa, Conselho Monetário Nacional, normas, diretrizes. Agora não esqueça, apesar de serem supervisores, aquela lógica do fazer e mandar fazer compete às atribuições também do Banco Central e das CVMs. Senão você vai recordar. Resolução do Banco Central, circular do Banco Central, instrução normativa da CVM. Então tem instrumentos, né, regulamentadores que essas instituições podem usar. Então, claro, fazem e mandam fazer. Essa é a característica das duas, como entidades supervisoras. Certo? Vamos dar uma olhadinha? Veja aí a próxima questão. O Bacen tem como competência para regulamentar, autorizar o funcionamento e supervisionar os sistemas de compensação e liquidação. Atividades que, no caso, sistemas de liquidação de operações com valores mobiliários, né, exceto títulos públicos e títulos privados emitidos por bancos, são compartilhadas com a Comissão de Valores Mobiliários. Então, é aquela história. Sistemas de compensação e liquidação. Então, você pensa, por exemplo, no sistema Selic. Sim, senhor. Agora, quando você analisa a atuação dos sistemas de liquidação, imagine, na BMF Bovespa você tem, por exemplo, sistemas de liquidação de operações de câmbio, derivativos, coisas do gênero. Então, aí a competência é da famosa Comissão de Valores Mobiliários. Então, a CVM aparece aqui, né, nesse papel também de normatização de determinadas operações e atividades. O que é curioso, né, que você tem o conceito de valor mobiliário, ele fica consagrado realmente, né? Então, títulos e valores mobiliários. Quando não se enquadra como valor mobiliário, é aquele que é título público ou privado emitido por banco. O senhor pode dar um exemplo? Aqui para não confundir as estações? Sim, senhor. Olha lá, emitido por bancos. Exemplo, famoso certificado de depósito bancário, CDB. Então, por isso a afirmação está para você aí. Isso está na essência da atuação do Banco Central no sistema de pagamentos brasileiro, né? Onde o Banco Central e a CVM têm papel importante nos sistemas de compensação e liquidação. Certo? Muito bem. Volta comigo aqui. Nossa, quanta coisa, hein, professor? Sem dúvida. É realmente a questão aqui de esgotar e de explorar possibilidades de abordagem, como o tema é muito amplo, né? Você pega a 459564, você vê as atribuições do Banco Central, tem uma imensidão de atribuições, do Conselho Monetário, outra tonelada. Aí você vai para 638576, a lei, né, que cria a CVM e dá suas atribuições, também mais um montão. Então é interessante você visualizar, nesse caso, as visões mais genéricas, que possam levar você a identificar, sim, características ou temas que eu posso assim, dizer, isso é do Banco Central, isso não é do Banco Central, isso é da CVM, não, isso não é da CVM, tentando te ajudar, né, naqueles elementos que são fundamentais, o que é a atuação de um ou de outro de caráter distintivo. E tomar cuidado, claro, o avaliador deve comparar, tende a comparar Conselho Monetário e Banco Central, porque tem atribuições muito próximas, né, quando você fala de alguns temas. Principalmente você pensa em, olha, autorizar, por exemplo, as emissões de moeda, emitir moeda, assim é fácil, né? Você faz esse paralelo. Mas você pensa em algumas outras atribuições, né, principalmente sobre essa história de autorizar ou estabelecer as condições para o exercício dos cargos nas ações financeiras, é claro que isso pode gerar dúvida para você.
Certo? Só lembrar do exercício que fizemos aí sobre essa questão. Dá uma olhadinha. Próximo tema aí para você. Veja o exercício. Realizar operações de redesconto e empréstimo a instituições financeiras. Sim. Lembre do Banco Central atuando aqui como o banco dos bancos. Sim, senhor. Então já está como referência aí para você. Então, Banco dos Bancos. Agora, cuidado com essa atribuição, hein? Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Então, são atribuições do Bacen, sem dúvida. Principalmente esse, né? Porque quando você pega as atribuições do Conselho Monetário Nacional, tem um monte de regular, né? Regular o valor interno da moeda, regular o valor externo da moeda. Cuidado, viu? Regular o serviço de compensação de cheque e outros documentos, esse é com o Banco Central. É a única vez que você vai ver o Banco Central regulando alguma coisa, hein, professor? Geralmente o Banco Central vai executar, vai exercer, né? Agora aqui, você viu que é regular. Cuidado, hein? Tema muito comum, recordando em provas anteriores, essa coisa de regular a execução de serviço de cheque é do Banco Central. Não é executar o serviço. Sempre interessante destacar. Até porque, né, nesse caso, como você tem referência, e aí, nesse cuidado, nesse olhar que você tem sobre o tema, eu possa propor para você, né, misturar, né, os assuntos, quem regulamenta, né, quem fiscaliza. Então, cuidado aí, nesse caso com cheques, hein, por favor. Bom, o que mais, hein? Vamos lá, dá uma olhada agora nos operadores do mercado. Veja. É vedado às sociedades de arrendamento mercantil e as sociedades de crédito imobiliário a utilização de recursos provenientes de depósitos de poupança e da emissão de debêntures. Então, vamos lá. Primeiro detalhe, né? Vamos começar com a poupança. Dona Poupança, sociedade de crédito imobiliário pode captar poupança? Sim, senhor, lembra? Então não é vedado, é permitido. Pode usar recurso de poupança. Então, quando você fala de poupança, você lembra. Associação de poupança e empréstimo, sociedade de crédito imobiliário, a Dona Caixa, sim senhor, os bancos comerciais, por exemplo, então de quem pode captar poupança. Então, opa, não é vedado coisa nenhuma. Então esse é o primeiro tema para você. Agora, sim, sociedade de crédito imobiliário vai emitir debêntures? Não, senhor, ela não emite debêntures. Isso ela não faz. Então, com ela, essa questão ela não vai emitir, sim senhor. Mas vamos ver. Agora tem um outro detalhe aqui. Sociedade de arrendamento mercantil, faz o famoso líder. Pode emitir debêntures? Pode. Senhor, quem pode emitir debêntures? A sociedade de arrendamento mercantil, que eu estou abreviando aqui para você. Sim, as companhias hipotecárias também podem. Então pode. Quem emite debênture também é o BNDES, né? O BNDES, participações subsidiárias do BNDES. BNDES Par também emite, né? Então você tem aqui, tá? Essa é a ideia. Então elas podem, não é vedado, não senhor, a esta sociedade aqui fazer emissão. Esta aqui, a sociedade de crédito, não pode, mas essas três podem emitir debêntures. Agora, por favor, não confunda emissão de debêntures com cédula de debêntures. Isso é outra coisa, hein? Vamos aí, professor. O que é cédula de debêntures? É o que a gente chama de título do título. Título do título quer dizer o seguinte: qual é o título? Debêntures. E o que é uma cédula de debêntures? Emitido, é um título de crédito emitido, né, com garantia do penhor de uma debêntures. Então é outra coisa, por favor. Quem pode emitir cédula de debêntures? Por exemplo, são os bancos de desenvolvimento. Então não confunda, hein? Corta comigo aqui. Então, vamos lá, título do título. Eu tenho uma debênture. Sim, senhor. O que é debênture, professor? Título de crédito emitido por sociedades anônimas, de capital aberto ou fechado, né, com o objetivo de obter recursos para finalidades diversas, né? São títulos de médio e longo prazo, você vai recordar. Bom, tradicionalmente, instituições financeiras não emitem debêntures. Exceção feita a esse trio aqui, por exemplo, que mostrei para você. Então essas debêntures, elas são emitidas, se é uma sociedade anônima de capital aberto, o que vai acontecer? Essa SA de capital aberto vai fazer oferta pública, etc. As de capital fechado não pode.
Nesse caso, vale lembrar que você tem a cédula de debêntures, que seria o título que eu emito a partir de uma debênture. Então, as debêntures eu tenho aqui. Aí, com base nestas, garantida por estas, eu vou emitir a cédula de debênture. Então, é o título do título, é isso que eu estou dizendo para você. Então, o Banco de Desenvolvimento pode. Agora, não esqueça, o avaliador não escreveu isso aqui, ele escreveu debênture. Aí, realmente, né, o exercício está errado, porque ele diz que não pode ser emitido por sociedade de arrendamento mercantil. Sim, senhor. Que nesse caso, e é preciso tomar cuidado, né, porque eu poderia utilizar isso até para confundi-lo aí, né, vai dar aquela observadinha, certo? É, certo. Vamos dar uma olhada em outro? Veja. Embora apresente menores riscos de insolvência dos empréstimos por atenderem setores específicos da economia e terem maior controle de sua carteira de clientes, os bancos cooperativos não podem contrair empréstimos no exterior. Então, sempre lembrando, né, que os bancos cooperativos têm aquela limitação, né, de atuação de uma unidade da federação. Então tem que atuar em uma unidade da federação e as restrições aí que eles teriam realmente de atuação, limitados a uma unidade da federação, vale observar como característica aqui desse diferencial em relação às cooperativas de crédito, uma unidade da federação. Agora, quanto às suas operações de contrair recurso exterior, né, ou de outras ações financeiras, eles podem fazê-lo, sim, aquela captação que faz através de contração de empréstimos, né, vou contrair empréstimo, pegar recurso de outra instituição no Brasil e no exterior para utilização naquela finalidade, né, muitas vezes que eu vou atuar na área de crédito, por exemplo. Então, essa questão estaria errada, ok? Nesse caso, preciso tomar cuidado para não confundir com as cooperativas de crédito, cooperativas singulares de crédito, que só podem atender seus clientes, né, cooperados ou associados, perdão. Cooperativa de crédito só pode atender seus associados ou cooperados. Lembrando que o banco cooperativo, que se organiza, né, nesse caso, a partir de uma atuação mais restrita. Eu posso atuar em uma unidade da federação, mas atendo clientes geral, pessoa física e jurídica. No caso das cooperativas singulares, só seus cooperados ou associados. Tá bom? Cuidado aí, né, com o tema, para não confundir um ou outro. Vale lembrar. Outro ponto para você destacar, dentro da estrutura do sistema financeiro, dá uma olhadinha aí. O Banco Central, ao financiar Tesouro Nacional por meio da emissão de títulos públicos e controlar a liquidez do mercado, atua como banqueiro do governo e emprestador de última instância. Vamos lá. Primeiro detalhe importante. Desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRFF 2001, o seu Banco Central não emite mais nada. Tá? Não vai emitir nada. Não, senhor. Então, não emite. Tá bom? E ele não vai ser emprestador de última instância, amiguinho. Tá? O Banco Central não emite nada desde 2002, que não está emitindo mais título, tá? Então, tudo errado aqui nessa questão. Então, ele não atua como banqueiro do governo dessa forma. Ele atua como banqueiro do governo quando recebe recursos provenientes de operações internacionais, por exemplo, coisas do gênero. Então, não é emprestador de última instância. Hoje, quando você fala em dívida pública, isso ficou muito claro. A gestão da dívida pública, principalmente no cotidiano das demandas governamentais, está a cargo do Tesouro Nacional. Então, quando se fala da emissão dos títulos públicos são do Tesouro Nacional. O Banco Central, inclusive, usa títulos do Banco Central, perdão, o Banco Central usa títulos do Tesouro Nacional para fazer o quê? Para fazer as operações de open market, controlar a liquidez do mercado, o volume de dinheiro no mercado. Então, vale sempre lembrar que no exercício, na execução da política monetária, o Banco Central usa títulos públicos do Tesouro Nacional para fazer essa função de controle. Por isso aqui, tudo errado, vale lembrar. Nesse caso, insistindo com você, que a principal preocupação ao abordarmos esse tema é tomar cuidado, né, porque ficou muito claro no começo dos anos 2000 qual era o papel do Banco Central. Ele não vai financiar e não vai emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional. Isso está muito claro. A sua atuação hoje é na execução da política monetária, creditícia, cambial,
aquelas atribuições que ele tem. No caso, política monetária, controlar a oferta. Ele vai usar título do Tesouro Nacional para isso. Aquelas operações do Open Market, o mercado aberto, entrega título, tira o dinheiro, aí recompra o título, devolve o dinheiro, não pega o título de volta, resgata o título, perdão. Então faz as atividades de controle. Essa questão da gestão da dívida pública, ela hoje está a cargo do Tesouro Nacional, isso está muito claro. Certo? Muito bem. Vamos lá, outro tema para você aí. Olha, os poderes fiscalizatório e disciplinador da Comissão de Valores Mobiliários estende-se, entre outros, às ações, debêntures e aos certificados de depósitos de valores mobiliários. Porém, não se aplicam a títulos da dívida pública das diferentes esferas do governo. Isso mesmo. Ele não vai cuidar disso. Não é sua atribuição. Lembra daquele exercício, né, de valor mobiliário, exceto títulos públicos, e emitidos por bancos? Isso mesmo. Não é seu foco. A CVM vai cuidar dos instrumentos, né, utilizados no mercado de capitais, por exemplo, para captação, títulos emitidos por sociedades anônimas, no caso das ações, das debêntures. Né? Lembrando que a preocupação, a CVM cuida das sociedades anônimas de capital aberto. Cuidado, hein? Não vai cuidar das de capital fechado, não, hein? As de capital aberto têm registro na famosa CVM. Então, é um tema para você recordar. Por isso, a afirmação está correta para você lembrar, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui, já faço mais uma, vai. Ó, a Comissão de Valores Mobiliários procura atuar de várias formas para atingir seus objetivos enquanto reguladora do mercado de capitais. Uma dessas formas de atuação se dá com a indução de comportamento, sim, autorregulação e autodisciplina. Lembra, por exemplo, esse papel de autorregulação que você tem, né, e autodisciplina, exemplificado pela atuação das bolsas? Sim, né? Elas atuam de forma autorreguladora. Muito interessante a questão para lembrar desses vários enfoques que a CVM atua. Se você recorda, quando você pega as bolsas, a CVM está acompanhando, está fiscalizando, mas as bolsas também têm as normas para o seu funcionamento. Elas se autorregulam e disciplinam. Exemplo dessa questão. Voltando comigo aqui, veja que nesse enfoque a ideia é recordar esse papel, né, de estímulo à autorregulação. Ela está presente na realidade, né, a gente citou a questão das bolsas aqui, como uma referência para você, né, recordar esse tema a partir de que enfoque? De que o papel da CVM, ela promove, ela assegura, lembra as suas atribuições? Então aquela história de, né, regular, fiscalizar, controlar, promover o mercado de capitais. Então são algumas atividades aí exemplificáveis dessa sua atuação. E isso para nós tem um peso interessante quando você faz essa análise. Certo? Muito bem. O que mais, hein? Dá uma olhada aí no tema. Instituições financeiras bancárias recebem depósito à vista. Criam moeda. Instituições financeiras não bancárias, sim, não recebem depósito à vista. Operam com ativos não monetários. Exemplo, ações, CDBs e outros títulos. Muito interessante. Então, é quando ele faz aquela distinção entre instituições bancárias e não bancárias. Então, é aquela história. Captou depósito à vista, instituição bancária. Cria moeda, professor. Sim, a famosa moeda escritural. Então, essa é a atividade típica de instituições bancárias que recebem depósito à vista. Por favor, um exemplo de uma instituição bancária capta depósito à vista. Sim, dona Caixa Econômica. Então, capta depósito à vista. Então, tem esse enquadramento como instituição bancária. Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, bancos cooperativos, cooperativas de crédito. Toda essa turma está lá, né, professor? Captando depósito à vista? Sim. Instituições não bancárias, professor. Exemplo, né? Banco de investimento. Tá? Vale recordar. Aí que você tem que tomar cuidado. Certo? Peraí. Por que tem que tomar cuidado? Volta comigo aqui. Cuidado. Vamos lá. Que tipo de pergunta? Se eu digo para você que um banco de investimento não capta depósito à vista, realmente não é sua função. Ele não capta depósito à vista. Sim, senhor. Agora, quando você olha, né,
as atribuições, as atividades que um banco de investimento exerce, o fato dele não captar, ele não capta depósito à vista, não é sua finalidade. Mas o banco de investimento, ele pode manter, né, conta corrente para operações de seus clientes. Então é aquela história, ele não capta depósito à vista, correto. Mas se o avaliador for pegar as atribuições do banco de investimento, então você vê que ele pode manter conta de depósitos não movimentáveis por cheque para realizar operações de seus clientes. Tem a ver com que as atividades do cliente em relação ao banco de investimento. Por favor, são coisas diferentes, só para você lembrar. Tá? Então você pega as atribuições do BI e vai lembrar. Ele pode manter conta de depósito não movimentável por cheque para as operações específicas de seus clientes. Sim, senhor, mas ele não é captador de depósito à vista. Por favor, não confunda. Muito bem. Seria um detalhe, né, professor? Mas a CESP gosta desses detalhes, né? Por isso a nossa preocupação aqui para lembrar você, né? Muito bom. Vamos avançar? Dá uma olhadinha no tema aí. Cooperativas de crédito se caracterizam por captação por meio de depósito à vista e a prazo, somente de associados. Opa, ponto importante. Os cooperados, associados, tá. De empréstimos, sim. Repasses e refinanciamento de outras entidades. Sim, posso pegar dinheiro dos outros para os meus associados. Essa é a forma que ela pode atuar. Então, fazer a captação direta só dos associados. Isso mesmo. Né? Por meio do quê, professor? Depósito à vista e a prazo. Então, lembrando isso. Agora, pegar dinheiro de outro banco para o associado, pode. Essa é a ideia. Então, lembre-se aí, por favor. Hein? Toma cuidado, hein, com a história, né, da confederação, das cooperativas de crédito, tá, e das cooperativas de crédito. Pera aí, não estou entendendo nada que você escreveu aí. Karma. Cooperativa de crédito singular. Sim, cooperativa de crédito singular. Sim, senhor, singulares. Cooperativa de crédito, cooperativa central de crédito. Sim, senhor. E a confederação do quê? De cooperativas centrais. Sim, senhor. Então, quem cuida de quem? Ah, entendi. Cooperativa de crédito singular, sim. Então, as cooperativas singulares são aí, de certa forma, apoiadas, supervisionadas pelas cooperativas centrais. Mas lembre-se, desculpe, que as cooperativas singulares são as que estão aqui, olha, captando os recursos, seus clientes, etc. Tá. E a Confederação de Cooperativas Centrais, né, prestam aí, dão atendimento às cooperativas centrais e seus associados, ou seja, as cooperativas singulares. Então, hierarquizando, Confederação das Cooperativas, Cooperativas Centrais de Crédito, Cooperativas de Crédito Singulares, né, hierarquizando essa turma aí para você recordar, certo? Volta comigo aqui. Você tem essa preocupação da hierarquia. Confederação, as cooperativas centrais e as singulares, hierarquizada nesse processo. Lembre-se que os bancos cooperativos têm, por princípio, como controladores as cooperativas centrais, né? Então as que controlam, né, os bancos cooperativos como principais acionistas. Esses detalhes aí você vai recordar, mas são estruturas diferentes, por favor, sempre lembrando. Muito bem. Vamos dar uma olhada aí nas famosas instituições do mercado de capitais. Veja o exemplo. Entre outras atividades, as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Intermediam a oferta pública e a distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado e administram e custodiam carteiras de títulos e valores mobiliários. Sim, senhor. Lembre-se, né, que as instituições, as distribuidoras, podem, desde 2009, elas estão podendo desde 2009, fazer operações em bolsa, né, o que antes era exclusivo, né, das sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. Então, essas duas podem atuar desde 2009 nas bolsas. Antes, quem operava, professor? Antes, basicamente, as operações eram das corretoras. Agora, as distribuidoras, agora não, desde 2009, também podem, né? Vale lembrar. Então, esse cuidado aqui, quando você olha esses temas,
corretora, distribuidoras, já foram temas mais marcantes de prova, por quê? Porque antes você falava o quê? Qual era a diferença entre corretora e distribuidora? Corretora dentro da bolsa, distribuidora fora. Acabou isso, amigo, desde 2009. Decisão conjunta Banco Central. CVM autoriza que as corretoras e distribuidoras, autoriza que as distribuidoras também operem em bolsa. Essa é a questão. Porque era a função clássica. Na bolsa, corretora. Desde 2009, também distribuidora. É isso que você vai lembrar. Então, era a grande diferença que não existe mais. E que, quando destacado em prova, né, você tem como referência, né, nesse caso, né, as atribuições e as ações que elas realizam hoje, as aproximam nesse ambiente de operação das bolsas de mercadorias, né, e também nas bolsas de valores, só para você recordar essa turma toda. Muito bem, dá uma olhada nesse exemplo que vem na sequência aí. Não compete às distribuidoras fazer intermediação com as bolsas de valores e de mercadorias e efetuar lançamentos públicos de ações. Não, claro que compete, aquilo que nós acabamos de comentar com você. Compete, sim, senhor. Ela teria essa atribuição como premissa. Antes não podia, agora pode. Agora não, né? Desde 2009, sempre insistindo com você. Por isso que o tema acabou perdendo fôlego em relação a provas recentes, porque os avaliadores perceberam que podiam utilizar esse tema sempre para confundir o candidato. Mas desde que se consolidou a informação, e todo mundo vai lembrar, vai perdendo um pouco, né, do interesse sobre esse tema, mas reforçando a sua presença também nas bolsas, como as corretoras. Certo? Muito bem. Mais exemplo para você, mais um objetivo aí dessa análise, né, caracterizando perguntas e abordagens sobre este tema. Que mais, hein, professor? Bom, vamos continuar mostrando para você um pouquinho aí, falar um pouquinho de bolsa, dá uma olhada. A BMF Bovespa SA é caracterizada como companhia aberta, sim, cujas ações são transacionadas em seu próprio ambiente de negociação. Sim, as ações da BMF Bovespa são negociadas na BMF Bovespa. Sim, uma companhia aberta, tem registro na CVM e tudo mais. Até aí, tudo bem. Agora, cuidado se o aluno falar assim, eu não quero saber da BMF Bovespa, quero perguntar sobre bolsa. Então, a bolsa, ela pode ser uma sociedade anônima, sim senhor, ou uma associação civil, sim senhor, sem fins lucrativos, sim senhor. E a SA, sim, como você vai lembrar, claro que o seu foco é lucro, é sociedade anônima. Então, você vai distribuir a bolsa. Agora, não é o caso da BMF Bovespa. Aí é outra coisa. Porque aqui ele identificou o que bolsa seria. Então, uma referência para você lembrar, né, nesse caso, de suas características e diferenças, que eles são, né, peculiares. Não, professor, então, já tem uma ideia aqui, né, sobre a famosa BMF Bovespa. Sim, senhor. Deixa eu aproveitar, já vou propor mais um exercício para você. Para a construção de um banco cooperativo, existe como requisito que a totalidade das ações com direito a voto pertence às cooperativas de crédito. Não, senhor. As cooperativas centrais, a totalidade, não. Não, senhor. Não é a totalidade. As cooperativas têm que ter 51% dos votos, não a totalidade. Vale observar. Por isso está errada a afirmação, hein? Pode voltar comigo aqui. Percebeu? Ele colocou totalidade. Não. 51%. Então ela tem o detalhe aí para dar um pouco de trabalho. Então, exemplos aí de temas, questões, você vai observar que nós estamos discutindo a estrutura do sistema financeiro nesse volume de perguntas aqui selecionadas por você, preocupado justamente com essa característica, quer dizer, o avaliador propondo temas relacionados à estrutura. Veja quanta coisa ele pode, né, perguntar. Nesse caso, e essa é uma característica que a gente vai lembrar, porque quando você tem, né, um volume tão grande, nós estamos imaginando aí 2/3 dos 70 itens para a questão de conhecimentos bancários, você fala só, facilitando a sua conta aí, poxa vida, são 70, se você considerar esse universo, estamos falando de 45 itens, um pouquinho mais, alguma coisa nessa linha, então dá para perguntar à vontade desse sistema, fazer uma para cada um, né? Por isso, imaginando o peso que você teria com tantos assuntos, por isso que nós demos essa dimensão, você vai ver que nós temos mais ou menos 20 itens abordando esse conteúdo,
né, esgotando possibilidades de abordagem, né, para o tema estrutura do sistema financeiro, certo? Mas vamos lá, dá uma olhadinha na questão, hein? Tanto os bancos de investimento quanto os de desenvolvimento devem ser constituídos na forma de sociedade anônima. Sim, senhor. Muito bem, então vamos lembrar, né? Tem que ser sociedade anônima, banco de investimento, banco de desenvolvimento. Tá, lembrando que os bancos de desenvolvimento, sim, senhor, são bancos públicos, sim, banco público. Não esqueça, estadual, sim, senhor. Então já vi que ele tem que ser sociedade anônima, sim, senhor. Na verdade, ele vai ser uma sociedade anônima de capital misto, né? Público-privado. Sim, senhor. Lembrando, sim, aquele detalhe, como deve ser a sua denominação social. Ah, sim, tem que ser Banco de Desenvolvimento mais o nome do Estado. Sim, senhor. Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Sim, tem que ter sede na capital do Estado. Sim, senhor. Então são essas características que compõem a atuação do Banco de Desenvolvimento. Por favor, né, tomar cuidado com esse tipo de abordagem que o operador pode, né, utilizar para confundi-lo nesse caso, lembrando, sempre lembrando, a história de ser público e estadual. Muito bem, então, professor, né, aquela pergunta clássica, né, clássica com R mesmo? Não, clássica, fala direito. Eu só preciso que você tome cuidado, por favor, nesse sentido, nessa ideia. Banco de Desenvolvimento é público e estadual. Por favor, cuidado com esse detalhe, certo? Muito bem, porque questões já foram utilizadas aí para confundi-lo nesse sentido. E aí alguma abordagem, algum tema, né, que possa tentar aí, né, misturar as estações de forma, né, por favor, a não confundir seu funcionamento. Vamos lá, que mais? Beijo. O principal elemento que caracteriza os bancos comerciais é a vedação de captar recursos junto aos públicos em suas operações passivas. Como não? Por favor, ele pode captar depósito à vista, famoso, pode fazer captação, depósito a prazo. Como é que ele não pode captar junto ao público? Claro que pode, né? Então não tem nada, não. É a não vedação. Por favor, isso aqui está errado. Como referência, você vai recordar que são características do famoso banco comercial, chamada instituição monetária ou bancária, porque cria moeda escritural, tem aquelas funções clássicas aí mencionadas, entre outras. Muito bem, deixa eu já emendar mais uma para você aqui. Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, compete julgar, em segunda instância, os recursos das decisões proferidas pelo Banco Central em processos administrativos instaurados com condições financeiras, seus administradores e membros de seus conselhos, em que cautelarmente se impuserem restrições às atividades. Estava indo tudo bem. O problema está na bendita primeira, é segunda instância. Lembre-se, o Conselho de Recursos é a entidade revisora. Então, se é entidade revisora, não vai ser de primeira instância, vai ser de segunda. Segunda e última, lembra? Segunda e última. Então, por isso, estaria errada essa questão e suas características, certo? Muito bem, então, volta aqui. Nesse caso, e é interessante você perceber, né, esses elementos, por quê? Porque as instituições financeiras, né, podem recorrer, então, das penalidades impostas pelo Banco Central e pela CVM. Aí você lembra, né? Aquelas características, Conselho de Recursos, né? Tem 8 conselheiros que são indicados, né? Nomeados, na verdade, pelo ministro da Fazenda, 4 conselheiros do governo, 4 do mercado. Lembra? Do governo você tem 2 do Ministério da Fazenda, 1 do Banco Central, outro da CVM, e tem os 4 do mercado, né? Os mercados afins. Esses conselheiros têm que ter conhecimento, né, sobre o mercado de capitais, o mercado de crédito, o mercado de capitais, mercado financeiro, crédito industrial, crédito agrícola, consórcio. Opa, tem que tomar cuidado, né? Também câmbio. Vale recordar que tanto o Banco Central como a CVM, então, ao impor suas penalidades, em primeira instância, as instituições recorrem a eles e, se não der certo,
na esfera administrativa, vai ao órgão de segunda instância, que é o Conselho de Recurso.